Espiritismo em Marcha. Divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, amparando toda a sua família. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade procede à ação de cair. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Mensagem de Emmanuel. Estamos iniciando o programa Espiritismo em Marcha, trazendo informações e notícias do movimento espírita em nossa região. No final do programa, através do telefone da Rádio Liberdade, você é convidado a participar, a interagir, tirando dúvidas, recebendo melhores esclarecimentos da doutrina espírita. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. No livro Hoje, ouçamos a mensagem Se Quiseres Servir, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, na mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Se quiseres servir, a lei de causa e efeito terá ajustado aos teus movimentos de agora problemas difíceis de resolver, incluindo provações que te acabrunham a alma. No entanto, se quiseres servir a benefício dos outros, a misericórdia divina interferirá no campo da divina justiça em teu favor, e conseguirás, sem dificuldade, renovar o próprio caminho. Por injunções da tarefa que desempenhas, adversários gratuitos se impõem duros reveses, promovendo discórdia e incompreensão em torno das responsabilidades que te marcam as horas. Mas, se quiseres servir, a breve tempo transformarás aversão em simpatia, angariando novos amigos para a esfera da tua causa. Estorvos à realização de teus ideais afligirão a senda. Contudo, se quiseres servir, atrairás braços inúmeros que estarão contigo, sintonizado no esforço das boas obras. Sofres a influência obsessiva da parte de inimigos desencarnados, a te inibirem os movimentos, como se grilhões invisíveis te barrassem os passos. Todavia, se quiseres servir, nisso empenhando vontade e decisão, para logo terás convertido desafeto em cooperação, criando atmosfera de paz e amor ao redor de teus dias. O quadro de tuas obrigações te parece duvidoso, com vistas à possível execução dos deveres que a vida te designa no erguimento do bem, fornecendo a impressão de iminente insucesso? Entretanto, se quiseres servir, colherás novos contingentes de auxílio e verás florescer em triunfo as flores que te pendem dos projetos edificantes. Jamais desanimes. Obstáculo é agente renovador, acumulando a riqueza da experiência. Trabalho digno é cimento espiritual na construção da felicidade. O que hoje é sombra de perturbação, amanhã poderá ser luz e esclarecimento, segurança e harmonia. Mas para que isso aconteça, por demonstração da força divina em nossa fraqueza humana, é necessário olvidar a nós mesmos, procurando servir. Espiritismo em Marcha. Agenda. Realização do INTERCEP, Movimento de Interiorização dos Centros Espíritas de Pernambuco, região do Vale do Ipujuca, no próximo dia 19 de agosto. O local é na Fraternidade Espírita Emmanuel, que terá como tema básico: a quem muito foi dado, muito será pedido. Participação da palestrante Sueli Vercalce, de Nazaré da Mata. Cartas da Imortalidade. Participação do médio de psicografia Newton Souza, do Ceará.
Participação também de Clóvis Nunes, da Bahia, e Cosme Mansi, do Distrito Federal. Será nos dias 15 e 16 de setembro de 2018. É uma realização da SEEC, Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru. O local do evento será o Centro de Convenções SENAC, ao lado do Shopping Caruaru. O Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos abordando o capítulo 23, Estranha Moral. Continuação. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solapava pela base os abusos em que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Imolaram-no, portanto, certos de que matando o homem matariam a ideia. Essa, porém, sobreviveu, porque era verdadeira. Engrandeceu-se porque correspondia aos desígnios de Deus. E nascida num pequeno e obscuro burgo da Judéia, foi plantar o seu estandarte na capital mesma do mundo pagão, em face dos seus mais encarnecidos inimigos, naqueles que mais porfiavam em combatê-la, porque subvertia crenças seculares. Aqueles se apegaram muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos. Foram inumeráveis as vítimas. A ideia, no entanto, avolumou-se, sempre e triunfou, porque como verdade sobreleva as que a precederam. É de notar-se que o cristianismo surgiu quando o paganismo já entrava em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado por forma a crença, porém, desaparecera, apenas o interesse pessoal o sustentava. Ora, é tenaz o interesse, jamais cede à evidência, irrita-se tanto quanto mais peremptórios e demonstrativos de seu erro são os argumentos que se lhe opõem. Sabe ele muito bem que está errado, mas isso não abala, porquanto a verdadeira fé não lhe está na alma. O que Sócrates também não ensinara em uma doutrina até certo ponto análoga à do Cristo, porque ainda não chegara o tempo. Ele semeou numa terra não lavrada, o paganismo ainda não se achava gasto. O Cristo recebeu em propício tempo a sua missão. Muito faltava, é certo, para que todos os homens da sua época estivessem à altura das ideias cristãs, mas havia entre eles uma aptidão mais geral para assimilar, pois que já começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Maria de Nazaré, Rua Sertânia, bairro Boa Vista 2, reuniões públicas, quartas e sábados, 8 horas da noite. Lá Espírita Maria Dolores, Avenida Jangadeiro Juvencio 257, bairro Nova Caruaru, na Rua da Rodobens Mercedes. Reuniões públicas aos sábados, 4 horas da tarde. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Separamos aqui duas questões para o programa desta manhã. 629. Que definição se pode dar da moral? Resposta dos Espíritos. A moral é a regra para se conduzir bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. Questão 630. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal é tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é conformar-se com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 21, esta passagem. Acho então essa lei em mim, quando quero fazer o bem,
o mal está comigo. No livro Pão Nosso, Comentários do Espírito Emmanuel sobre esta passagem bíblica, encontra-se na mensagem intitulada Conflito. E assim ele nos escreve pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os traem diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Alguns atribuem as quedas à influenciação dos espíritos maléficos e, geralmente, procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmo a causa indesejável de sintonia com o mal. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isento de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Porquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou da inquietação, da teimosia, não é chamado a análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Contra a aspiração bruxeleante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas, desde séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã, no rumo da luz imperecível. Onde encontrar uma instituição espírita? GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delany, situada à Rua Benjamin Larena, 172, o ponto de referência é a Borracharia 24 Horas, próximo à Rua Bahia. Reuniões públicas, quartas e sextas, 8 horas da noite. Casa Allan Kardec, Rua Serinhaém, 545, bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas, domingos, terças e quintas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. A apresentação Soares. Estamos novamente ao vivo aqui na sua Rádio Liberdade AM e FM. E através do telefone 2103 1170, 2103 1170, você é convidado a interagir, a participar do programa, tirando dúvidas e recebendo melhores esclarecimentos do que nos é ensinado através da doutrina espírita. Enquanto você não nos liga, queremos aqui renovar o convite para o próximo evento em Caruaru, que se direciona aos trabalhadores das instituições espíritas de nossa região. É o INTERCEP, Movimento de Interiorização dos Centros Espíritas em Pernambuco, promovido pela Federação Espírita Pernambucana. Será no próximo dia 19 de agosto. O local é na sede da Fraternidade Espírita Emmanuel. Terá como temática principal: a quem muito foi dado, muito será pedido. Com a participação de Sueli Verkausen, que vem de Nazaré da Mata. Nós temos aqui uma pergunta que já foi nos pedida a respeito da ocorrência que andou se popularizando em nossa rede social, que foi sobre uma aparição dada lá no Shopping Difusora. Bom, alguém está nos ligando. Primeiramente, nós vamos atender a pessoa na linha. Bom dia. Bom dia, irmão. Pois Que a não. paz de Jesus, o amor infinito de Deus, a força criadora de todo o universo, esteja com o irmão e com todos os ouvintes do Espiritismo em Marcha, e também na minha querida Uberaba.
que é a cidade que mais cresce no Triângulo Mineiro. E todo mundo gosta do irmão lá. Inclusive, estão preparando para ver se o irmão recebe o título de cidadão uberabente. Os vereadores lá já estão com o nome do irmão. Irmão, eu queria citar antes umas frases, sabe? Antes de falar sobre o Espiritismo, mas também se refere às coisas boas do planeta Terra e de Deus, né? Quando Neil Armstrong pisou no solo lunar, em 1969, eu ainda era um menino, mas eu me lembro. Ele disse, um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Agora também, Donald Trump e o representante lá da Coreia do Norte fizeram um pequeno passo para a paz, um grande passo para a humanidade. Porque essa paz vai ser muito importante para a região asiática e para o próprio planeta Terra, para evitar uma guerra nuclear. O planeta não precisa disso, o planeta precisa de paz, do amor de Jesus. Irmão, sobre o Espiritismo, uma pessoa ligou, disse que um espírito estava acompanhando uma pessoa, não sei se foi uma mulher, um homem, e perguntou se era do bem, se era do mal, se era do capeta. Capeta a gente sabe que não existe. Existe espíritos atrasados. Esse diabo que a igreja, que as religiões pegam, isso não existe. Mas certa vez, irmão, eu estava assim, não tinha conhecimento do espiritismo ainda kardecista, estava ainda buscando os conhecimentos ainda espirituais, ainda era espiritualista, procurava o budismo, o hinduísmo, Hare Krishna, aqueles negócios. Aquilo são muito bons também para a humanidade. E eu ia numa ponte ali que liga o Recife, ali, do Marco Zero, lá perto da Prefeitura do Recife, uma ponte bem longa que tem, para o outro lado do Palácio do Governo, né? Da ponte das Princesas. Eu sei onde é, eu conheço. Aí eu estava para todo lado, irmão. Aí quando eu cheguei no meio da ponte, aquele negócio querendo me jogar dentro joga. Aí eu disse, não, eu vou ter força. E eu não sabia, não tinha força, sabe, irmão? Aí eu pedi a Jesus, a força, ao mestre superior. Isso apareceu uma pessoa. Não sei, de repente assim, disse, bora que eu lhe levo para o outro lado. Aí eu fui com ele, vi aquela paz, sabe, irmão? Eu acho na época que foi um anjo do Senhor, sabe? Então quando eu passei do outro lado, não vi mais essa pessoa. Então até hoje eu sou grato àquele espírito que deve ter uma representação de Deus, ou um anjo, ou um espírito superior, e é a mesma coisa. Então eu também concordo que os espíritos sempre a gente tem comunicação nas horas difíceis com a gente. E é verdade. Nós somos espíritas. Irmão, fica aí na paz, para não tomar o tempo do irmão, que Jesus sempre esteja com o irmão, o mestre superior, e Deus, a força criadora, está sempre com o irmão tem as vibrações boas do universo. Muita paz. Muita paz, obrigado aí pela participação. Então queríamos dar aí algum esclarecimento espírita a respeito disso que andou nas redes sociais a respeito da aparição lá no Shopping Difusora. À luz da doutrina espírita, os fenômenos chamados de efeitos físicos ou de materializações sempre ocorreu ao longo da história de toda a humanidade. Em determinado período se acentuou e foi justamente nos Estados Unidos, numa cidade chamada de Hydesville, onde uma família de protestantes luteranos, a família Fox, havia entre os familiares alguém que detinha um potencial de mediunidade de efeitos físicos que possibilitou reiteradas intervenções do espírito de alguém que havia falecido na fazenda onde eles moravam. E foi daí que houve uma eclosão relativa aos fenômenos espirituais, levando depois ao surgimento na França, em 1857, da codificação da doutrina espírita por Allan Kardec. Então, o que queremos deixar bem claro é, não se trata de
numa análise espírita, de ter sido ou não verdade o que lá ocorreu. Sabemos que é totalmente possível. Sabemos que para isso há necessidade da presença de pessoas ou de alguém detentora da mediunidade de efeitos físicos e que muitas das vezes isso ocorre de forma inconsciente. Há muitos médiuns, independente da crença ou religião, e que nem sabe o que é mediunidade e nem sabe dessa energia que emana dele e possibilita as intervenções dos espíritos em nossas vidas. Então, o que podemos deixar bem claro é que a possibilidade, claro que existe. É evidente, não só o que pode ter ocorrido lá, como ocorre ainda nos dias de hoje, vez ou outra, ainda surgem as chamadas casas mal assombradas, e que muitas das vezes, quando o fenômeno é real, a origem é proveniente da interferência dessa mediunidade de efeitos físicos que geram energia que na doutrina espírita é estudada pelo nome de ectoplasma e que possibilita que efeitos que aferem aos nossos sentidos físicos ocorram, desde aparições de espíritos a móveis que passam a se movimentar dentro de uma casa, há pedras que são jogadas num telhado e não há nenhuma causa de origem física. Isso são fenômenos, quando reais, provenientes da intervenção de alguém no plano físico que emite essa energia que intermedia a ação dos espíritos entre nós. O que a doutrina espírita deixa bem claro é que, do mesmo modo que o mundo infinitesimal, onde vírus, bactérias interferem demais na vida humana, geram, por vezes, epidemias e doenças graves, mesmo sendo totalmente invisíveis ao olho do homem, assim são as intervenções dos espíritos desencarnados em nossa vida, totalmente invisíveis aos nossos olhos, mas que influenciam e de forma veemente muitas das nossas atitudes, ações, e que evidenciam uma coparticipação no progresso, na evolução do mundo físico e do mundo espiritual. É por isso que há uma obra no meio espírita, psicografada por Francisco Cândido Xavier, que se intitula Evolução em Dois Mundos, onde é evidenciada essa coparticipação do progresso no mundo espiritual e do progresso no mundo físico, onde a essência da vida é a mesma, espiritual. E nessa essência, através das constantes parcerias que existem entre o mundo físico e o mundo espiritual, a ação dos espíritos ocorre. Então, queremos deixar bem claro que o fenômeno que lá se deu é totalmente possível dentro das leis espirituais relativas à mediunidade, aonde muitas pessoas são portadoras de mediunidade e não têm a mínima ideia disso. Principalmente porque na mediunidade de efeitos físicos, que propicia esses fenômenos, o médium normalmente ele não sente nada, ele não tem ideia de que parte dele essa energia que possibilita aos espíritos intervirem. Se depois, como surgiu também nas redes sociais, é uma propaganda de marketing do shopping, porque vai haver um filme ligado a suspense e terror, como sempre há, todos os meses, e que estava usando isso como jogada de marketing, é uma possibilidade, mas não deixa de a possibilidade de o fenômeno real ter se dado lá, como pode se dar em qualquer local, isso também precisamos considerar. É por isso que a doutrina espírita nos convida muito ao estudo, ao conhecimento dessa realidade principal de onde nós viemos, para onde nós voltaremos, que é a do mundo espiritual. Nós aqui podemos deixar como sugestão a própria leitura do livro básico do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos vai ter um capítulo relativo ao mundo espiritual, às intervenções no mundo físico. E também o livro que é a sequência do Livro dos Espíritos, que é o Livro dos Médiuns, também de Allan
Kardec, que encontramos facilmente em qualquer livraria de centro espírita, como das grandes livrarias aqui de Caruaru. As livrarias no próprio shopping Difusora, ou no shopping Caruaru, e no centro da cidade, facilmente você encontra, e há uma variedade de preços que vai de R$ 5,00 apenas o exemplar mais popular, a R$ 25, R$ 30 os exemplares com a qualidade de papel e de encadernação mais aprimorada. Na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, como nos demais centros espíritas aqui de nossa cidade, você encontra essa variedade de edições do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns. Essas duas obras são fundamentais para você conhecer bem como se dá essa ação do mundo material, do mundo espiritual no mundo material. No Livro dos Médiuns, recordamos, há um capítulo intitulado do Laboratório do Mundo Invisível, onde vai ser analisadas de forma racional e lógica a atuação dos espíritos entre nós. E também os itens relativos à mediunidade de efeitos físicos, ou também chamada mediunidade de materialização. Era esse esclarecimento que queríamos dar sobre a ocorrência que se deu aí nesses últimos dias nas redes sociais relativa ao shopping aqui de Caruaru. Lembramos aqui outra vez o telefone da rádio, é o 2103 1170, 2103 1170. Você é convidado a interagir e a participar com o programa. Estávamos aqui recordando os eventos espíritas que nós teremos na nossa cidade. Próximo agora no mês de agosto é o Intercep. E no mês de setembro, a participação do médium de psicografia Newton Souza, que vem do Ceará, num evento patrocinado, organizado pela SEEC, Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru. Será no dia 15 e 16 de setembro. Esse evento é aberto ao público em geral, há um ingresso de R$ 40 para participar de todo o evento, cujo resultado, a renda desse evento será para o ressarcimento das despesas de transportes e hospedagem dos palestrantes e algum outro resultado a benefício das atividades filantrópicas da SEEC, da Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru. Temos aqui também uma pergunta com os temas que abordamos, mas podemos interromper a qualquer momento para lhe atender. Então, a pergunta do Livro dos Espíritos a respeito de como se pode distinguir o bem e o mal, que foi a questão 630. E os Espíritos responderam de forma bem sintética e profunda. O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. O mal é tudo aquilo que dela se afasta. E aí vem a pergunta, mas e quem não conhece a lei de Deus? Através do Evangelho do Cristo, nós aprendemos que a essência, o alicerce, a base de toda a lei divina é a lei do amor. E que ela encontra-se íncita na consciência de todos os filhos de Deus, de todos nós. De que a partir de certa percepção, da qual é decorrente ao ensinamento maior do Cristo, fazer ao próximo aquilo que gostaria que vos fizesse. Bom, nós estamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia, Soares. Pois não. É Nelia, de Gravatá. Tudo bem, muita paz. Eu gostaria de falar um acontecimento no local de trabalho. Eu estava no local de trabalho e, de repente, eu comecei a sentir um cheiro forte de ervas, tipo arruda. Aí eu pensei que eram pessoas, clientes, que estavam com uma bolsa e tivesse esses produtos dentro. Aí fiquei aguardando, a pessoa saiu e ficou só eu e meu colega de trabalho. E o cheiro de ervas continuou bem forte. Aí ficava forte, depois diminuía, era como se estivesse sumindo, depois voltava.
Aí eu perguntei ao meu colega, eu senti um cheiro de arruda. Ele disse, eu também vi isso, eu senti um cheiro daquelas ervas. Aí já tirei minha dúvida, nesse caso não só sou eu que estou sentindo. Aí deixei sair as pessoas, então esse dia estava praticamente quase lá na vazio, a loja, movimento prato. Aí ele saiu. Quando ele saiu do local que eu estava, e continuou o cheiro forte de erva. Era aumentava e diminuía. Isso é possível? Muito bem, eu agradeço muito a participação e acompanhe pelo rádio aí a nossa resposta. Um abraço aí a todos aí da cidade de Gravatá. É totalmente possível. Isso se enquadra daquilo que nós estávamos explicando da chamada mediunidade de efeitos físicos, que provoca fenômenos que atingem os nossos sentidos. Pode ser a visão, o olfato, né, o paladar. Então, há uma interferência do mundo espiritual no mundo físico. Isso independe de religião. Então, é esse fato que a nossa ouvinte nos narra, de ter sentido esse cheiro forte de erva no seu ambiente de trabalho, onde ela não encontrou nenhuma causa de origem física aparente que justificasse, se enquadra dentro disso que nós estávamos falando, da mediunidade de efeitos físicos, aonde os espíritos normalmente, e aí são os bons espíritos, quando encontram essa possibilidade de manifestar a sua presença, pode se dar através de aroma, de cheiros agradáveis que evidenciam a presença deles. É lógico e se pode deduzir que quando o contrário ocorre e não se encontra uma causa física, há uma interferência de ordem inferior que provoca odores ou maus cheiros e que também algumas pessoas em determinadas circunstâncias podem perceber. Nós estamos chegando aí aos momentos finais do programa. Agradecemos a todos a participação e estejam novamente conosco 7h30 da manhã com Espiritismo em Marcha. Muita paz para todos.